como o esqueleto é dividido? Estas e outras perguntas serão respondidas após a vinheta. A osteologia é o ramo da anatomia designado a estudar ossos, cartilagens e junturas que constituem o esqueleto. Os ossos possuem função de locomoção, sustentação, proteção, hemocitopoese e reserva mineral. O esqueleto pode ser dividido em esqueleto axial, apendicular e visceral. O esqueleto axial compõe os ossos que formam o eixo longitudinal do corpo do animal, que seriam cabeça, pescoço, tronco e cauda. O apendicular é formado pelos ossos dos membros torácicos e pélvicos. E, por fim, o esqueleto visceral, que é constituído por ossos que se desenvolvem no interior de determinadas vísceras. Os ossos são classificados conforme sua topografia, posição, forma e número. A principal classificação é perante a sua forma. Neste aspecto, vamos começar falando dos ossos longos. Os ossos longos são característicos de membros e possuem um comprimento predominante sobre a largura e a espessura. Eles tendem a ser cilíndricos e são adaptados ao funcionamento de alavanca. Os seus espaços são preenchidos por medula óssea e são revestidos por cartilagem e hialina. A exemplo dessa categoria, temos o fêmur. Os ossos curtos são aqueles em que as dimensões apresentam valores aproximados. Eles não possuem cavidade medular. O seu centro é formado por uma substância esponjosa e as suas superfícies são articulares e revestidas por cartilagem e hialina. Podemos citar o carpo como um exemplo de um conjunto de ossos curtos. Já nos ossos planos, a largura e o comprimento predominam sobre a espessura. Eles possuem, portanto, uma forma laminar. São formados por duas lâminas de tecido ósseo compacto, que são separadas por uma camada de substância esponjosa contendo a medula óssea. As superfícies são revestidas por cartilagem hialina, como a escápula, por exemplo. Os ossos irregulares são de formato complexo, que não lembra nenhuma forma geométrica. Eles podem ser formados por substância esponjosa envolvida por uma substância compacta, como as vértebras. Já os ossos pneumáticos, em seu interior, apresentam cavidades revestidas de mucosa e contêm ar, como alguns ossos dos crânios dos mamíferos e os ossos das aves. Agora, em relação às camadas dos ossos, temos as seguintes. O endósteo, que desempenha importante papel de remodelador ósseo pela ação dos osteoclastos, e o periósteo. O periósteo é uma membrana conjuntiva muito vascularizada que reveste externamente os ossos. Ela é constituída por uma camada externa fibrosa e uma camada interna mais celularizada. Isso apresenta a capacidade osteogênica, responsável pelo crescimento ósseo em espessura e reparação de fraturas. Os ossos são muito vascularizados. As artérias periostais se ramificam por todo o periósteo em inúmeros pequenos ramos. Estes entram em aberturas muito pequenas dos ossos, atingindo a substância compacta. Outros ramos entram nas extremidades dos ossos longos com o objetivo de nutrir a medula óssea e a substância esponjosa. A artéria nutrícia, especificamente em ossos longos, entra através do forame nutrício, atravessando a substância compacta, se distribuindo na mesma, como também pela medula óssea. A drenagem sanguínea ocorre através das veias que acompanham as artérias. Os nervos acompanham os vasos sanguíneos para alcançarem os ossos, são sensitivos e vasomotores. Por fim, os contornos e acidentes ósseos são áreas irregulares. Eles apresentam diferentes funções, como bases articulares, pontos de inserção de tendões e ligamentos, ou simplesmente impressões deixadas pelo contato muito próximo com algumas estruturas. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem aqui embaixo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal para ficar atento às novidades. Este foi o Anatomia e até o próximo vídeo.